vocês aqui pelo meu celular, beleza? Então, vamos começar a nossa brincadeirinha, pessoal. Olha só, eu vou colocar sempre, como eu faço, alguns conceitos que nós já desenvolvemos na aula anterior para poder avançar, tá? E coloquei questões legais aqui, vocês vão perceber que vai dar para desenvolver bem. E eu acho que esse tema, funções do pronome relativo, vai ser um tema que eu vou ficar aí mais umas 2 ou 3 aulas, porque tem muita coisa para falar com relação a funções do pronome relativo. Então, vai dar para a gente fazer uma boa revisão, tá? Então, vamos começar aí a nossa brincadeirinha. Olha só. Temos aqui, deixa eu só escolher logo aqui o slide. Quando a gente fala de funções do pronome relativo, só para ir contextualizando, até para a gente ir acordando, né? Vamos começar a acordar mesmo. Ó, pronomes relativos. Opa, já comecei aqui comendo letra, né, meu povo? Isso é porque eu já tomei café, hein? Já começo comendo letra. Então, quais são, primeiro, os pronomes relativos? Então, primeiro, começar aí pelo conceito básico. Nós vamos ter uma listinha que vocês devem decorar. Inclusive, pessoal, quem está comigo na primeira turma do método RISE, a gente já revisou a parte dos pronomes, mas eu ainda não destaquei o pronome relativo. Por quê? Porque o pronome relativo já vai exigir o trabalho com o período composto, que é a oração subordinada adjetiva. Então, como lá no método eu estou começando devagar, eu vou deixar para falar dos pronomes relativos um pouco mais para frente, tá? Então, vamos voltar para cá. E eu quero saber quais são os pronomes relativos que existem. Nós vamos ter a palavrinha que, o qual, a qual, os quais, as quais, todas essas variações, não é isso? Temos o quando, quem, quando, o onde e o cujo, com as variações também. Por isso que eu disse a vocês que eu vou ficar mais de uma aula com essa parte de funções do pronome relativo, porque vocês devem se lembrar que há muitas informações com relação ao pronome mesmo, que, o, qual, a qual. Temos observações com relação ao uso do quando, com relação ao uso do onde, do cujo. Então, tem muitas particularidades aí para a gente desenvolver. E o que vocês sabem, eu não preciso nem falar, porque todo mundo lembra, os pronomes relativos, qualquer pronome relativo dessa listinha, vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Que, o qual, a qual, quem, quando, onde, cujo, pronome relativo, e só a vida toda vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Quando a gente fala que é oração, nós estamos falando que tem verbo. Quando a gente diz que ela é subordinada, é porque existe uma dependência. E eu já vou explicar qual é a dependência que existe aqui no caso da adjetiva. Mas eu já vou antecipar que a dependência que nós teremos aqui vai ser uma dependência semântica, porque essa adjetiva ela vai poder ser classificada como explicativa ou restritiva, conforme vocês se lembram. Avaliando aí se tem ou não tem a pontuação. Eu colocarei aqui a vírgula só de maneira exemplificativa, tá? Porque poderia ser travessão, 2 pontos, qualquer pontuação. O que nós sabemos é os pronomes relativos iniciam uma oração subordinada adjetiva. Se for pontuada, ela vai ser explicativa, se não for pontuada, ela vai ser restritiva, beleza? Então é desse jeito, é decorar mesmo a listinha dos pronomes relativos e daqui a pouco entender como é que isso funciona. Jó, então vamos continuar. Então, qualquer pronome adjetiva. Agora, o conceito básico também que nós desenvolvemos na aula passada foi o seguinte: todo e qualquer pronome relativo vai ser um recurso que, pessoal? Anafórico. Quando eu falo que é recurso anafórico, eu estou falando aí que é um recurso textual que vai retomar
uma palavra que foi mencionada anteriormente para não haver repetição. Então, recupera o que foi dito antes para não repetir palavras na estrutura. E a nossa ideia vai ser sempre a seguinte: olha só, eu vou colocar aqui qual é a nossa fórmula e eu vou voltar aplicando o tempo todo. Então, primeiro, ó, todo pronome relativo vai retomar uma palavra X. Por quê? Porque é sempre anafórico. O catafórico vai para frente, tudo bem? Então, o catafórico vai para frente e antecipa, e o anafórico recupera o que foi dito anteriormente. O que que vocês vão ter de guardar, pessoal? Essa palavrinha X, que é o referente, ela vai sempre ficar na oração principal. E o pronome relativo vai sempre iniciar uma oração subordinada adjetiva. Então, o pronome relativo sempre vai estar na oração subordinada. E esse X, eu vou até colocar aqui, ó. Esse X vai ser o nosso referente, ele vai ficar sempre na oração principal. O que a gente tem como estratégia, que foi o que desenvolvemos na terça-feira, nós temos a seguinte estratégia. A palavra que pode ter mais de uma classificação, não é isso? Então, eu posso pensar na palavra que como sendo, por exemplo, um pronome relativo, ou posso pensar na palavra que como sendo conjunção integrante. Então, nós vamos fazer o seguinte: estou agora dando aí, fazendo uma rápida revisão com relação ao que. Então, ó, este que aqui, quando eu olho para trás, antes do que tem um nome, então já tem uma grande chance de ser um pronome, mas no lugar dele eu vou colocar o qual, a qual, os quais, as quais, que é exatamente substituir por isso aqui, tá vendo? Onde tem o que, eu coloco o qual, a qual. Onde tem o qual, a qual, eu coloco o que. É claro que há observações com relação a isso aí, pensando talvez em uma ambiguidade, mas depois eu falo sobre essa questão da ambiguidade. Então, eu olhei para trás, teve nome, no lugar do que eu vou colocar o qual, a qual, os quais, as quais, e confirmo então como pronome relativo. Só que eu olho para trás, imaginem, apareceu o que? Eu olho para trás, teve verbo. Se eu olho para trás e teve verbo, então eu não pensaria em pronome, porque o pronome, o próprio nome diz, não tem nem como a gente querer sofrer, o pronome, ele vai substituir quem? O nome. É por isso que eu vou pensar como pronome relativo quando eu olhar para trás e identificar que ali atrás existe um nome. Se tem um verbo, então eu já sei que não seria pronome e a partir daí eu jogaria o isso. Eu confirmo então como conjunção integrante. Tudo bem? Ô professora, então isso quer dizer que quando eu olhar para trás e tiver um nome, eu já automaticamente posso falar que é um pronome? Não, porque pode ser, só que isso aqui tudo cenas para um capítulo lá na frente. Pode ser que eu olhe para trás e lá atrás tenha um nome e eu não consiga colocar o qual a qual. Eu conseguiria, por exemplo, jogar o disso. E se eu jogo o isso ou disso, eu confirmaria o quê? Como conjunção integrante, tá? Então você vai olhar para trás, teve nome, você vai tentar colocar o qual, a qual, os quais, as quais, de acordo sempre com o referente. Se deu certo, pronto, vai ser pronome relativo. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só. Eu vou fazer desenhado para ninguém sofrer. Deixar aqui a nossa colinha. Quando a gente fala que a palavra que, por exemplo, é um pronome relativo, concordam que eu estou falando que é um pronome e que não é uma conjunção? Se é um pronome e não é uma conjunção, eu estou decidindo qual é a classe gramatical. Eu estou fazendo uma análise morfológica, tudo bem? Então, estou fazendo a análise morfológica daquela palavrinha. Mas eu disse a vocês que todo pronome relativo é anafórico, recupera alguma palavra mencionada anteriormente, que foi o que eu chamei de referente, não é isso? Então, essa palavrinha aqui vai sempre retomar alguma palavra X.
Quando eu olho para trás e vejo quem é que retoma, eu estou fazendo uma análise semântica. E fazer uma análise semântica é fazer uma análise de sentido, qual é o sentido que existe ali. Mas todo pronome exerce função. Todo pronome vai exercer a função que o nome exerceria se estivesse ali. E quando a gente fala que exerce função, isso quer dizer que nós vamos conseguir fazer uma análise sintática, tudo bem? Olha o tanto que essa parte do pronome relativo é uma parte rica, porque o examinador, ele pode perguntar, escolher ali a palavra que e perguntar qual é a classe. Aí você vai ter de falar pronome relativo, conjunção integrante, apenas uma conjunção subordinada. Ele pode pedir apenas qual é a classe. Ele pode colocar um texto um pouco maior e perguntar quem é que retoma, que é uma análise semântica. E ele pede muito a função, que já é uma análise sintática, beleza? Então vamos continuar. Aí, olha só, coloquei aqui uma estrutura para a gente avaliar qual é o que o examinador normalmente cobra. E eu sempre leio primeiro o comando da questão. Aí temos o seguinte, ó. Nos trechos que qualquer editora contrataria por somas astronômicas e que muitos colecionadores cobiçariam, o vocábulo que, quer brincar com a palavra que, introduz. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eita! O vocábulo que introduz orações adjetivas restritivas, nas quais ele disse que essa palavra que exerce a função de complemento verbal. Então, ele falou que o que inicia uma adjetiva, logo, se ele diz que inicia uma adjetiva, ele está falando que esse que é um pronome relativo. E que esse que exerce a função de complemento do verbo. Então, vamos analisar. Olha só. Gente, dizia-se, que brilharia no corpo docente de qualquer universidade. Especialistas que qualquer editora contrataria por somas astronômicas. Ele quer essa parte aqui, que qualquer editora contrataria por somas astronômicas. E a outra estrutura é: tínhamos achado preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam. Foi o que ele escolheu aqui no comando da questão. Eu passei para o lado de lá para a gente analisar de maneira mais organizada. Então, olha só. Apareceu aqui a palavra que vai ser sempre o nosso ponto de apoio. Eu vou olhar para trás. Antes do que teve nome? Teve. Então há uma grande chance de se ter um pronome. Vocês concordam que daria para falar especialistas, os quais qualquer editora contrataria? Não dá para fazer assim? Se eu consigo colocar os quais, então eu já confirmo que esse que é um pronome relativo. E pessoal, do que em diante, nós vamos ter uma nova oração. Então, do que em diante, deixa eu até colocar um pouquinho mais distante. Então, do que em diante, eu tenho essa nova oração, beleza? Então, qualquer editora contrataria por somas astronômicas. E esse nome que ficou lá fora é exatamente o que eu havia chamado anteriormente de referente. É o nosso referente. Joia. Agora, quando ele fala que inicia, vocês estão vendo que ele falou que inicia uma oração adjetiva restritiva? Se eu conseguir colocar o qual a qual, então eu já sei, sem nenhuma dúvida, eu já sei que de fato esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, então eu já sei que ela é uma adjetiva. E olha o que eu havia falado. Com pontuação, ela vai ser explicativa e sem pontuação, ela vai ser restritiva. Não é isso? Então, aqui, se eu já conseguir colocar o qual, a qual, os quais, as quais, eu já sei que é pronome relativo. E o que eu faria na hora da prova? Já que ele escolheu duas estruturas,
e disse que as duas são adjetivas, então antes de analisar tudinho que o abençoado perguntou, eu já analisaria esse segundo que. Por quê? Vocês concordam comigo que se esse que não for pronome relativo, o item já é falso? Por quê, professora? Porque ele disse que nesses dois trechos o que inicia uma adjetiva. E para iniciar uma adjetiva, eles têm de ser pronomes relativos. Então eu já analiso o outro que. E aí tínhamos achado preciosidades. Olhei para trás, teve preciosidades, teve o nome. E dá para colocar preciosidades as quais, sim ou não? Se eu consigo colocar as quais, então nós conseguimos confirmar este que como pronome relativo. Qual está sendo a nossa técnica aqui? Eu acho que sem nenhum sofrimento. Olhei para trás, teve nome, coloquei o qual a qual. Olhei para trás, teve nome, coloquei o qual a qual, confirmei como pronome relativo e eu vou repetir. Teremos aqui então uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Ô, professora, é oração por quê? Porque tem verbo. É oração por quê? Porque tem verbo. É subordinada por quê? Porque ela depende de algo que foi dito anteriormente. E neste caso, ele vai precisar de um referente. Agora, vocês estão vendo que não existe pontuação antes do que? Não tem. Eu que coloquei aí já vou apagar. Não tem pontuação. Se não tem pontuação, então nós já sabemos, tá aqui no nosso esqueminha, olha só. Se for pontuada, a intenção é de fato repetir, pontuada explicativa, se não for pontuada restritiva. Então, se ela não é pontuada, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Meu povo, me diga aí se está todo mundo bem. Sinal de vida, vá falando, professora, tá tudo bem? Tá não, professora, eu sei que tá, porque português é a matéria mais legal de todas. Começar o dia já revisando o pronome relativo, eu acho que é a melhor proposta da vida. Então, continuo, meu povo. Por enquanto, olha o que foi que eu fiz. Por enquanto, eu só descobri, eu tô indo por partes para ninguém sofrer. Eu só descobri que aquele que é um pronome relativo, análise morfológica. Descobrimos que aquele que recupera alguém, então também fizemos uma análise semântica. Mas o examinador também falou que é complemento de verbo. Se é complemento de verbo, então ele está pedindo a função. Ele quer que a gente faça uma análise sintática. E como é que nós vamos fazer essa análise sintática? Revisamos isso na nossa última aula, mas eu vou repetir. Vocês sabem que eu repito só a vida toda, né? Bom dia, Estela. Então eu repito só a vida toda. Aí olha só, nós vamos sempre fazer da seguinte forma: todo pronome relativo recupera uma palavra X. Professora, você já disse isso hoje, eu sei, eu vou continuar dizendo. Esse X aqui é o nosso referente, fica na oração principal. O pronome relativo inicia a subordinada adjetiva. Professor, isso também eu sei que você sabe. Mas agora, para trabalhar, pessoal, com a função do pronome, eu vou tirar o X daqui e vou colocar o X de lá, que é o que nós tínhamos combinado na terça-feira, hein? Por isso que a gente não pode perder a aula anterior, é uma sequência. Então, se o X aqui, e eu não quero saber a função de X na principal, eu quero saber qual função X teria dentro da adjetiva. Se X aqui for objeto direto, o pronome relativo vai ser o objeto direto. Se X aqui for objeto indireto, então o pronome é o objeto indireto. Se for complemento nominal, vai ser complemento nominal. Se for sujeito, vai ser sujeito. E eu estou falando de maneira exemplificativa, por quê? Porque o pronome pode exercer qualquer função que o nome exerceria se estivesse ali. Então, o pronome pode ser objeto direto? Pode. Pode ser objeto indireto, sujeito, complemento nominal, pode ser adjunto adnominal, pode ser adjunto adverbial, pode ser agente da passiva. Então, acaba que o pronome, nome. Então, o pronome vai exercer
a mesma função que o nome exerceria se estivesse ali dentro. Mas preste atenção, a nossa intenção não é descobrir a função de X lá fora, na casa que está lá fora, que é a principal. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é descobrir a função de X dentro da caixinha da oração subordinada adjetiva, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, caminho. Então, eu vou avaliar qual é a função de X lá dentro. Muito bem. Vamos, então, voltar agora para a estrutura. Vamos colocar especialistas, não é o nosso referente X? Então, eu vou escrever especialistas no lugar da palavra que. Aí vai ficar especialistas, qualquer editora contrataria. Normalmente, pessoal, quando eu olho para trás, tem nome, eu identifico que é pronome e eu coloco o meu referente X ali dentro, a maior probabilidade é que essa estrutura esteja ali bagunçada. Você não vai acreditar que ao tirar X de lá e colocar X aqui, vai ficar na ordem direta, não. Porque quando a gente lê especialistas, qualquer editora contrataria. Eu acho que dá para perceber que não é a ordem direta, concordam comigo? Como é que seria a ordem direta dessa estrutura? Ficaria aqui: editora, qualquer editora. Gente, fala-se português, não é legal demais, eu já acordo numa alegria medonha. Então, qualquer editora contrataria o quê? Especialistas por somas astronômicas, não é isso? Então, eu quero saber qual é a função de especialistas ao reescrever essa estrutura. Quem é que contrataria? Qualquer editor é o sujeito. Agora, se contrata, contratar algo é verbo transitivo direto e contrataria o quê? Especialistas. Vocês estão vendo que ao reescrever, especialista seria objeto, nosso X aqui dentro seria objeto direto. Mas quem apareceu ali, me diga. Quem apareceu ali foi a palavra especialistas dentro dessa estrutura? Não, quem apareceu foi a palavra que. Logo, essa palavra que, o próprio pronome relativo é que vai ser o quê? Diga para mim, o objeto direto. Beleza? Um aluno mandou para mim a mensagem, eu sempre fofoco do Tiago, né? Um aluno chamado Tiago, nem sei se o Tiago está aí. Tiago, se estiver aí, depois você fala um oi. Ele mandou para mim uma mensagem que eu analisei em um outro curso. Ele, professora, mas que questão impossível de pronome relativo do concurso do TJ. Na minha opinião, foi a questão mais linda que já foi cobrada. Só que eu não posso colocar aqui agora, porque senão vocês vão me brigar comigo. Não, professora, pelo amor de Deus, aí é palhaçada. Como é que você começa desse jeito? Então, eu vou construir o pensamento para daqui a umas 2 aulas, eu vou colocar uma aula que eu vou chamar de aula ninja, que são até as questões que eu tenho colocado lá no curso. Eu vou falar que vai ser aula ninja, para resolver só aquelas questões assim fantásticas. Falar, caraca, que legal, eu estou conseguindo resolver. Porque eu vou devagarzinho construindo o pensamento para que você consiga enxergar quando aparecer algo mais elaborado. Esse tipo de questão é uma questão tranquilinha, mas eu preciso construir isso com vocês para entender do mais fácil para a gente ir para o mais difícil. Não adianta eu querer começar do caminho contrário, porque eu vou só te assustar. Você precisa entender que é uma sequência lógica e que, se acompanhar a sequência lógica, você consegue resolver com autoridade, beleza? Então vamos continuar. Então vamos lá. Meu povo, sinal de vida, me fala se está todo mundo bem por aí. Diga sim, não, sei lá, professora, vá sinalizando. Então vamos. Próxima estrutura, então. Tínhamos achado preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam. Apareceu a palavra que, então, nós olhamos para trás e teve um nome, que foi preciosidades. Aqui é o que eu tenho chamado de referente X. Eu vou tirar X daqui e vou colocar X ali. Você fala, professora, você me irrita, porque essa aula não é de gramática, por que você está colocando X aí pelo meio do caminho? De maneira representativa, vai ser tudo que nem. Então, quem é que eu vou colocar no lugar do quê? Preciosidades. Pronto, coloquei preciosidades no lugar da palavra que.
E olha o que foi que eu disse. Quando eu tiro a palavra de lá e coloco a palavra aqui no lugar do que, a maior probabilidade é que essa nova estrutura não apareça toda organizadinha. Tirei X de lá, que é o nosso referente, coloquei aqui, você provavelmente vai precisar reescrever, passá-la para a ordem direta, para descobrir qual função o que teria ali. Eu sei que não é o seu caso, mas normalmente a humanidade acha que o que vai ser sujeito eternamente. Não! O que vai exercer qualquer função que o nome exerceria se estivesse ali. Eu não vou reconhecer o que como sujeito eternamente. Vai sempre depender da estrutura. Joia? Então, vamos continuar. Aqui, então, temos o seguinte: esse preciosidades, coloquei do lado de lá, ficaria preciosidades, muitos colecionadores cobiçariam. Acham que está na ordem direta? Preciosidades, muitos colecionadores cobiçariam? Acho que não, porque dá para ler da seguinte forma: olha só, vou marcar aqui, ó. Muitos. Não, deixa eu pegar o marca-texto. Então eu consigo ler assim, ó, que muitos colecionadores, sem nenhuma dúvida, muitos colecionadores aí funciona como o quê, pessoal? Como sujeito. Então, muitos colecionadores cobiçariam, quem cobiça, cobiça algo, verbo transitivo direto, cobiçariam o quê? Preciosidades. Vocês estão vendo que preciosidades aqui é o objeto direto? Funcionaria como objeto direto. Vou de novo. Muitos colecionadores cobiçariam o quê? Preciosidades. Então, preciosidades é objeto direto, beleza? Então, esse pronome relativo, quem apareceu foi o que. Então, o pronome relativo, a palavra que vai ser o objeto direto, beleza? Pessoal, então tá todo mundo acompanhando, né? O Lucas falou, amando, saudade das aulas presenciais do MP. Ô Lucas, as turmas que estão em andamento, a gente vai até começar a fazer via remota. Se tiver em alguma turma da Polícia Civil, a gente vai começar a ter aula mesmo via remota, porque vai ter o jeito, né? Provavelmente essas aulas não vão voltar até dezembro, então a gente vai ter de continuar aí. Se for turma da Polícia Civil, a gente vai até voltar aí quem estava no presencial, tá? Eu também estou morrendo, eu toda aula falo isso, né? Eu estou morrendo de saudade da aula presencial. Agora é tão interessante perceber que por meio da parte virtual, desse mundo virtual, dá para ter contato com vocês. Aqui eu converso com alguns alunos que ficam mandando mensagem para mim, que é como se a gente já se conhecesse pessoalmente. Dá para estabelecer um laço. É claro que eu adoro abraçar. Quem me conhece sabe que eu estou grudado o tempo todo. Dá para estabelecer um laço aqui pela internet também interessante. Eu estou achando legal essa nova experiência, mas estou morrendo de saudade do presencial, morrendo de saudade. Mas se Deus quiser, isso tudo vai passar, né? Daqui a pouco a gente se encontra. Então vamos continuar. Olha só, a Cida falou, professora, eu nunca pensei que fosse tão interessante usar português. Passa muito rápido. É verdade, português é legal demais, a gente nem vê a hora passar. Eu acho que é legal demais. Então, vamos embora. Então, tínhamos achado preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam. Então, essa palavra aqui é o objeto direto, tudo bem? E o que o examinador disse? Vamos voltar? Ele disse que nesses trechos vamos marcar. Ele disse que a palavra que, nessas duas estruturas, o vocábulo que introduz a adjetiva restritiva. Isso é verdade, porque vimos que não tem nenhuma vírgula pelo meio do caminho, não é? Restritiva. E que esse que exerce funções de complemento do verbo. Gente, normalmente o examinador da banca CESP fala assim de maneira mais geral, tá? Complemento de verbo, ele está falando do objeto direto e do objeto indireto, tá? Então, o objeto direto e indireto. Se ali, então, funcionou como objeto direto e objeto direto, então é óbvio, são complementos de verbo. E tem verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Fácil ou muito fácil? Eu acho que é fácil demais, não é? Eu já falei para vocês que eu tinha um aluno lá no presencial que toda a vida que ele me via, na hora do intervalo, ele falava: professor, eu adoro português, eu acho que português é facíssimo. Aí eu ria, achava que ele estava brincando, né? Eu espero que realmente ele esteja brincando. Então, professor, eu acho português facíssimo. Eu falo, ainda bem que ele gosta, né? Porque se ele não gostasse,
Então, aqui, fácil ou muito fácil, meu povo? Como diz o meu aluno, facíssimo, não é? Fácil demais, demais. Ó, facíssimo tá errado, viu? Eu tô repetindo a brincadeira do aluno, facíssimo tá errado. Então, continuei. Vamos lá, que tem um monte de coisa ainda pra gente resolver, um monte de questões. Então, até aí, caminhei. Vamos para a próxima. Já que tá fácil, já que não tem ninguém sofrendo, então vamos dar uma arrochadinha? Vamos arrochar como? Olha que legal, prova para auditor. Então, vamos avaliar o que o abençoado pediu. Comando sempre, sempre leia o primeiro comando. Ele disse que os pronomes relativos que e que, embora retomem elementos distintos, quando fala retoma elemento distinto, lembram que nós vimos que os pronomes relativos serão sempre recursos o quê? Anafóricos. Quando eu falo que é anafórico, de fato significa que está fazendo o quê? Retomando, tudo bem? Então está retomando o que foi dito. Aí ele disse que, apesar de esses pronomes retomarem elementos distintos, eles desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem. Então vamos lá. O Pedro disse que é dificilíssimo. Vixe, Maria, ficou até difícil escrever. Não é dificilíssimo, nada, é facíssimo, como diz o meu aluno. Então vamos embora agora avaliar se exercem ou não a mesma função. Ó, para a surpresa de muitas pessoas acostumadas a ver em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo nos primeiros anos, atinge boa parte dos seus objetivos. E o regulamento marca avanços também no controle de gastos e fim de gestão, e em relação ao novo papel que as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. Vamos agora, eu coloquei para o lado de lá para a gente entender de maneira aí menos bagunçada, não é? Temos o seguinte, ó. Acostumadas a ver em nosso país tantas leis que não saem do papel. Pessoal, já pode marcar desse jeito. A partir do que, a gente já tem uma nova oração. Separe a partir do pronome, tudo bem? Então, a partir do que, temos uma nova oração. E a próxima é a estrutura. Em relação ao novo papel que as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. Então, a partir deste que, uma nova estrutura, deixa eu só colocar aqui um espacinho um pouco maior para não ficar tão bagunçado. De maneira rápida, porque agora eu sei que vocês já entenderam, eu já consigo arrochar. Olhou para trás, teve nome. Olhou para trás, opa, teve nome, não é isso? Então, sempre faço dessa forma. Qual é o primeiro passo? Eu identifiquei o que, separei as estruturas. Depois, o que é que eu faço? Eu olho para trás. Olho para trás para ver qual é o referente. Então, ficou acostumadas a ver em nosso país tantas leis. Teve um nome? Teve. Então, há uma grande chance de ser pronome. E a gente consegue falar tantas leis, daria para falar, acostumadas a ver em nosso país tantas leis, as quais não saem do papel. E em relação ao novo papel, teve nome, ao novo papel, o qual, sim ou não, as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. Se deu para colocar as quais, então eu já sei que esse que é pronome relativo. Se deu para colocar o qual, eu já sei que esse que é pronome relativo. Muito bem. E aí, como é que a gente vai fazer agora para descobrir qual é a função desse pronome relativo? Também sem sofrimento. O que está lá fora não é o nosso referente X? Eu vou tirar esse referente X e vou colocar aqui no lugar do que. Então, vai ficar como? Tantas leis. Então, ó, tantas leis não saem do papel, não é isso? Então, o que não sai do papel? Tantas leis. Essa nossa palavrinha X aqui dentro funcionaria como sujeito. E se funciona como sujeito, quem apareceu na estrutura original? Foi leis? Foi tantas leis? Não, foi o quê? Qual é o pensamento mais do que lógico? Olha só. Se a palavra que nessa estrutura é igual a leis, não é isso? Então, que retoma leis.
Se que é leis. Se ao colocar leis no lugar do que, leis funcionou como sujeito, logo o nosso que vai ser o sujeito. Mais do que lógica, sim ou não? Eu acho que não tem como ser mais lógico do que isso. Se que é leis e leis é o sujeito, mas quem apareceu foi o que, então o que é o sujeito. Gente, isso é lindo demais, eu sempre me emociono. Então, o pronome relativo é que vai ser o quê, meu povo? O sujeito dessa oração, o sujeito do verbo sair. Tudo bem? Agora, olha que legal, olha que legal. Vejam o seguinte. Estão vendo que temos acostumadas a ver em nosso país tantas leis? Veja o seguinte, que quem vê, vou marcar aqui, quem vê algo, verbo transitivo direto. E tá vendo o quê? Fala para mim, tantas leis. Vocês estão vendo que eu vou até jogar fora uma parte que dá para jogar fora. O em nosso país não dá para jogar fora? Sempre limpe a estrutura, deixe aquilo que é relevante para que você entenda. Então, observem que aí, pessoal, esse conceito é um conceito muito importante. Então, quem vê algo, tá vendo o quê? Tantas leis. A ideia é a seguinte, e eu vou de novo escrever aqui para que vocês acompanhem meu pensamento. O pronome relativo recupera uma palavra X. Essa palavra X vai sempre ficar na principal e o pronome relativo vai iniciar uma adjetiva. Professor, você já falou isso 10 vezes. Eu vou continuar falando. Eu já falei para vocês que eu vou só repetir a vida toda. É para não esquecer nunca mais na vida. Meu povo, lavagem cerebral. Então, recupero uma palavra X. Eu tiro o X daqui e coloco o X ali. Agora, se, por exemplo, X nessa estrutura for objeto indireto, isso quer dizer que X aqui dentro vai ser um objeto indireto? Não, porque na principal, esse X vai ter uma função. Quando eu jogo para cá, poderia ter qualquer outra função. Poderia assumir de novo função de objeto direto, objeto indireto, poderia ser sujeito. Porque eu não quero saber qual é a função de X na principal, eu quero saber qual é a função de X na adjetiva. Então preste atenção, esse conceito é muito, muito, muito importante. O pronome relativo, ele não retoma a função daquela palavra lá atrás. O pronome retoma o nome, que dentro da nova estrutura pode ter qualquer outra função. Tudo bem? Eu vou repetir. O pronome relativo, ele retoma, mas ele não retoma a função. Ele retoma o quê? Aquele nome que ao colocar na outra estrutura pode ter qualquer outra função, tudo bem? E por isso que eu tenho de tirar de lá, colocar aqui e reescrever. Eu até aconselho o seguinte: quando eu tiro o x de lá e coloco o x aqui, jogue fora isso aqui, nem olhe mais. Olhe só para a nova estrutura, que é a adjetiva, tudo bem? Olhe só para a nova estrutura. Porque aí eu não vou ficar preocupado com a função de x lá fora. Eu quero saber qual é a função de x aqui dentro. Só fala para mim aí, por favor, se tá tudo bem. Vai colocando um joinha, vai falando ok. Me diga aí se tá todo mundo bem ou se alguém não entendeu algum ponto, eu preciso retomar algum ponto. Eu acabei de falar isso aí, pessoal, para mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu só tomar aqui um golinho de água. Então, eu acabei de construir esse pensamento porque vocês estão vendo que aqui, ó, x lá fora. Então, x lá fora, que é tantas leis, dentro da oração principal, estão vendo? X lá fora funcionou como o quê? Como objeto direto. Mas quando eu tirei leis de lá e coloquei leis aqui, já funcionou como o quê? Como sujeito. Então, lá fora, vou repetir, professora, repete, não, repito. Então, X lá fora, tantas leis era o quê? Objeto. Tantas leis agora é o quê? O sujeito. Dentro dessa estrutura tem uma função, na outra estrutura tem outra função. Pode ser que ao tirar de lá e colocar aqui, que lá fora seja objeto e aqui seja objeto.
que lá fora seja sujeito e aqui seja sujeito. Só que essa é a regra? Não, porque não recupera a função. Recupera o nome, que lá dentro tem qualquer outra função. Se, por exemplo, a palavra X lá fora for objeto e aqui dentro for objeto, é uma mera coincidência. Apenas uma coincidência, tá? Por isso que você tira de lá, coloca aqui e vai sempre reescrever a nova estrutura. Se exercer a mesma função, é uma mera coincidência. Repito, eu vou ficar com esse tema mais um tempinho durante o nosso café com gramática, tá? Por que eu vou ficar mais um tempinho? Porque tem muitos detalhes que a gente precisa construir para poder avançar. Eu sempre vou considerar no nosso próximo café com gramática que vocês me acompanharam nesse anterior, tá? Para que a gente dê uma sequência, porque senão em toda aula eu vou ter de voltar o que foi dito anteriormente. Então eu considero que vocês estudaram isso aqui. E conforme eu disse, eu estou organizando ainda aqui algumas partes estruturais, por isso que eu não coloquei para vocês o link com o e-book. E aí, na próxima aula, eu já espero que isso esteja organizado e eu já libero para vocês um e-book dando as orientações necessárias com relação a essa parte, tá? E, por favor, me ajudem a compartilhar. Quando eu colocar lá no Instagram, compartilha aqui, dê like, coloque lá no sininho para poder avisar quando eu entrar ao vivo. Vá falando para os amigos que estão estudando, me ajude a compartilhar, beleza? Então, continua a brincadeirinha. Olha só. Então, aqui tudo bem, professora? Deixa eu ver qual foi aqui o comentário. Entrei, a Ana Carolina falou que está se familiarizando. Pegou pelo meio do caminho, aí perde um pouco, mas vai conseguir acompanhar, Ana Carolina. Então, olha só. Aí falou o seguinte: minha cabeça deu um nó. Fernanda, aguenta aí que jazinho a gente vai organizar esse negócio. Então, mas foi. A Fernanda falou que deu um nó, mas foi. Rayane falou que tá perfeito. Maria do Carmo, tudo bem. Jane amando. Precisa rever umas 3 vezes. É repetir. Vanderlisa falou que tá maravilhoso, tá compreendendo tudo, tudinho. Uhul, que legal. Vanessa, ótimo. Então, ó, Pedro. Então, nem sempre o nome exerce a mesma função na outra estrutura. Exatamente isso, nem sempre exerce. A Vivi é a minha contratada aí, mais do que contratada, para motivar a humanidade. E a Ana Carolina falou que vai assistir as anteriores. Beleza, então, para poder se organizar. Joia. O Tiago, pronto, eu acho que o Tiago é o Tiago que me perguntou ontem, né, sobre a outra. Tá top. Beleza, então, tô continuando, pessoal. Aqui, então, temos assim. Próxima estrutura. Em relação ao novo papel que as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. Estão vendo que aqui nós vamos ter novo papel, que é nome. Já confirmamos que é um pronome relativo e o que nós vamos fazer? Tirar esse nome X daqui e jogar esse nome para lá. Então, no lugar do que, eu vou colocar o que? Novo papel, não é isso? Então, eu estou preocupada com a função de novo papel nessa estrutura anterior? Não, eu vou até jogar fora. Vamos jogar fora esse negócio? Vamos fazer de conta que isso aqui não existe, joga fora. Eu não quero saber qual é a função de novo papel na estrutura anterior. Eu quero saber qual é a função de novo papel nessa nova oração. Então, eu vou tirar o que e vou colocar o novo papel. Aí ficaria assim, olha só. Novo papel, as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. Vamos então avaliar qual função teria o novo papel ao colocar no lugar do que. Mas vocês acham que está na ordem direta? Eu acho que não, e eu vou escrever agora na ordem direta para a gente avaliar como é que funcionaria. Então, nós teríamos assim, ó, as leis, deixa eu escrever aqui embaixo. Então, as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar, deixa eu limpar aqui essa confusão, né? Então, passaram a desempenhar. Oxe, sumiu aqui. Meu povo, acho que eu sumi aqui pelo meio do caminho. Aconteceu alguma coisa aqui que para mim apagou. Tem alguém me vendo? Deixa eu ver aqui como é que tá, pessoal. Ó, só me dá um ok aí. Fala se estão me vendo. Agora tem de reescrever. Tenho dificuldade, pessoal. Para mim deu uma apagada aqui que voltou. Fala se tá tudo bem aí. Tela verde, eu acho que vai voltar. Sumiu, oxe, é oxe mesmo. Acho que agora voltou.
Pronto, vai voltar agora. Voltou. Beleza. Então, pronto. Voltou para. Aê, pronto, voltou. Amém, meu povo, amém. Não é? Imagina só esse negócio ficar confuso hora dessa, na hora da emoção. Então, vamos voltar para lá. Voltei então. Joia. Poxa, mas agora deu tela preta aqui na. Deixa eu voltar para mim e só desconectar e conectar de novo, porque eu acho que deu problema aqui na minha mesa. Vou colocar aqui de novo. Aguenta aí, meu povo. Deixa eu ver se a tela tá voltando. Então, vocês estão conseguindo ver a minha imagem, mas eu acho que a tela não, né? Deixa eu jogar aqui para a tela. Esperei só um minutinho que eu vou ter que dar uma parar só um pouquinho, pessoal. Eu vou ter que parar só um minutinho aqui para jogar para lá, tá? Então aguenta aí. Eu espero que eu não tenha de começar tudo de novo, viu? Aguenta aí. Eu tô vendo que voltou a Aline, mas eu quero ver se voltou. Eu quero ver se voltou a tela. Aguenta aí só um pouquinho. Gente, sumiu tudo que eu tava fazendo, vocês acreditam? Pera aí, deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu jogar aqui. Aguenta aí. Então a tela não, vamos ver se agora vai voltar. Eu tô mexendo aqui, não sei o que que houve. Pronto, eu acho que agora vai voltar. Vamos ver aqui. Então, ó, voltei para cá. Deixa eu jogar a tela agora para a gente testar. Não, continua com preta. Vocês acreditam que eu vou ter de voltar aqui e reiniciar? Deixa eu ver quantas horas. 8h53. Deixa eu tentar concluir. Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Poxa, mas que pena, né? Ó, eu vou tentar concluir com vocês comentando, porque para eu jogar a tela agora, eu vou ter de reiniciar todo o sistema. Eu teria de fechar o YouTube, começar de novo, a transmissão de novo, e aí é um processo. Então, eu vou concluir o pensamento e a gente fecha, ou até retomo isso aqui na próxima aula. Que pena, né, meu povo? Poxa, até o computador fica emocionado. Eu também acho, né, que até o computador fica emocionado. Mas é bom para ter emoção. Mas eu vou retomar, olha só. Nós estávamos falando o seguinte: tantas leis que não saem do papel, já tínhamos resolvido que leis não saem do papel, funciona como sujeito. Ok. Mas a outra era assim, ó, as leis, conseguem ir anotando aí para me acompanhar? Então, ó, coloca no papel e mostra. É verdade. Deixa eu pegar aqui um papel rapidinho para a gente pelo menos terminar essa. Ainda bem que eu tenho um papel aqui rapidinho. Então, deixa eu escrever. Aguenta aí, meu povo, é bom que a gente vai com emoção, não é? Vocês percebem que é ao vivo e a cores e acaba que vai dar certo esse negócio. Então, aguenta aí, deixa eu só pegar aqui uma para a gente concluir essa parte. Deixa eu deixar aqui a tela visível. Então, leis ficou assim, ó. As leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar, vão anotando aí também, ó. Passaram a desempenhar um novo papel. Vai ficar bonitinho, não, mas dá para pelo menos concluir o pensamento. Ó, veja se dá para ler, não sei se fica o contrário. As leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar um novo papel. E o que é que nós vamos ter aqui? Quem foi que passou a desempenhar? As leis. Passaram a desempenhar. Quem desempenha, desempenha algo, sim ou não? Então, deixa eu ver, estão me vendo isso? Então, as leis é o sujeito, passou a desempenhar, se desempenha, desempenha algo, e passou a desempenhar o quê? O novo papel. Vocês concordam que novo papel nessa estrutura funciona como o quê? Como objeto direto. Então, leis é o sujeito, passou a desempenhar, se desempenha, desempenha algo, então desempenhou o quê? O novo papel. Mas quem tinha aparecido nessa estrutura representando um novo papel, vocês se lembram que era a palavrinha que, não é isso? Então a palavrinha que é que estava desempenhando esse papel ali dentro. Logo, a palavra que é que vai ser o quê, pessoal? O nosso objeto direto. Mas eu vou repetir, acho que está dando para me acompanhar, não tá? Vai falando aí só se sim está dando para acompanhar. E na outra ficou assim, ó, leis não saem do papel. É bom que a gente vai se virando nos 30 aqui, né, meu povo? Então, leis não saem do papel. E leis aí dentro funcionaria como
sujeito da estrutura, não é isso? Então funcionaria como sujeito. Mas quem apareceu naquela estrutura não tinha sido a palavra leis, tinha sido o quê? Então acaba que o que é o quê? O sujeito. Eu estou assim para tentar ver o que eu estou fazendo, não é? Então, leis é que é o sujeito da estrutura. Então, preste atenção, ó. Em uma estrutura, leis era o quê? Fala para mim, deixa eu colocar aqui. Leis era o para cá, para cá, para cá. Leis era o sujeito, não é isso? E na outra, o termo foi o quê? O objeto direto. Se em uma o que funcionou como sujeito e na outra funcionou como objeto direto, então isso quer dizer que não exercem a mesma função, tudo bem? Então não exerce a mesma função. E o examinador havia falado, eu consigo ver, só não consigo projetar para vocês. Então o examinador havia falado que os pronomes relativos que e que são esses daqui, embora retomem elementos distintos, porque um retoma leis e o outro retoma qual é? Um novo papel. Um retoma lei, o outro retoma um novo papel. Retoma referentes distintos, é verdade? Ele disse que exercem a mesma função. Mentira! Um é sujeito e outro é objeto direto. O item é falso, beleza? Mas não se aveste que na próxima aula eu retomo, não vou pegar esse exemplo de novo não, porque eu acho que deu para concluir, não deu? A Elisângela falou, professor, eu fico pensando quando ficar difícil. É, não é, mas aqui não está difícil ainda não, Elisângela, eu estou indo devagarzinho, mas aguenta que no final é a repetição, no final vai dar tudo certo. Então o pessoal falou que está dando para ler, ok. Professora, quando ficar difícil o negócio vai ficar arrochado. Então o que, que nós vamos combinar? Na próxima aula, terça-feira, a gente continua com o pronome relativo. Eu não vou exemplificar de novo com essa frase, não, porque eu acho que deu para concluir, né? A Camila falou que deu para concluir. Tiago falou que vai ficar. O Tiago já sabe que vai ficar arrochado, né, Tiago? Então deu para concluir o pensamento. Chegamos a quais conclusões hoje para a gente poder fechar o pensamento? Vou aqui sintetizar para poder fechar. Então, ó, quais são os pronomes relativos? O que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, quando, onde, cujo, pronomes relativos. E os pronomes relativos iniciam uma oração subordinada adjetiva. Se for pontuada, explicativa. Se não for pontuada, restritiva. Beleza? Descobrimos o seguinte, que o pronome relativo vai exercer, eu vou de novo colocar aqui, olha só. O pronome relativo vai exercer uma função A, mas pode ser que X lá fora exerça uma função B, porque o pronome não exerce a mesma função que o nome exerceria. Professor, e se exercer? Uma mera coincidência, tudo bem? Tanto que vocês vão ver, eu vou desenvolver isso na próxima aula, que hora eu vou ter um termo preposicionado, um X, um referente preposicionado, que na outra estrutura poderia até ser sujeito, mas cenas para o próximo capítulo. Então, o pronome não exerce a mesma função que o nome exerceria lá atrás. Eu tiro o nome de lá, coloco na nova estrutura e reescrevo. Tudo bem? Isso é muito importante, viu? Muito importante, cai demais em prova de concurso. Pessoal, cadê os likes? Agora eu me virei nos 30, né? Foi tipo Faustão, se vira nos 30, professora. Então, ó, cadê o like? Professor, ok. Didática excelente, amei. Deu sim. Não assuste, professora. Então, deu para compreender bem, concluir o processo, joia. Então, obrigada. Vamos ter crase, viu, Rejane? A intenção no café com gramática é ir trabalhando vários pontos, não é? Vamos trabalhar tudo quanto é ponto. Vai chegar um momento que a parte teórica eu já vou ter desenvolvido de quase tudo. Claro que isso a longo prazo, né? Porque são só 2 horinhas por semana, e aí a gente volta resolvendo questão, e aí é um processo, beleza? Pessoal, ajudem-me a compartilhar. Eu sei que eu estou repetindo, mas ajudem-me a compartilhar, porque a gente acorda cedo, não é? Então é bom. E percebam que é aula com muito conteúdo que a gente pode estar disponibilizando para mais pessoas.
Inclusive, se vocês conhecerem pessoas que, professor, eu conheço alguém que estuda na rede pública, que não está tendo aula, ou na rede privada, que não está conseguindo acompanhar. Alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, concordam que essa aula serve para todo mundo? Você que quer apenas carreira profissional, professor, eu quero só escrever melhor no meu trabalho. A aula ajuda. Português não é só para concurso. Aqui a gente direciona para concurso, porque nesse momento está sendo a nossa intenção. Mas concordam que português é só para a vida? Então, conhece gente aí que está no ensino fundamental, ensino médio, não está tendo aula por algum motivo? Me ajude a compartilhar, porque é conhecimento que dá para distribuir para muita gente, não é? Então, joia. Vamos então caminhar. Ó, a Ana falou o seguinte: como seria quando não tiver nome? Não, se for pronome relativo, Ana, tem de ter nome lá atrás, não tem jeito, porque o pronome deve recuperar o nome, não há possibilidade, beleza? Qualquer dúvida, Ana, se ainda tiver dúvida, qualquer dúvida se tiver dúvida, manda para mim pelo Instagram que eu organizo melhor o que você pensou, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Desculpem aqui pelo improviso, ou sei lá o que houve, acho que até o computador se emocionou, mas da próxima vez, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e bom final de semana.